Cafezinho no STJ Podcast. Primeiro, eu quero te agradecer aí pela participação, né? Pelo convite. É uma honra ter você aqui para dialogar a respeito a nova edição, né? Do seu novo livro aqui, que você me presenteou, uma dedicatória. Agradeço novamente aí pelo livro. Já passei o olho aqui, já anotei alguns pontos. É uma participação qualificada, né? Para usar a expressão aí dos precedentes qualificados nos tribunais. Então, mais uma vez te agradeço aí pela oportunidade de dialogar com você, que há tanto tempo estuda e trabalha com os tribunais superiores em Brasília. Imagina, Paulo, para mim que é um prazer, você sabe da admiração, você sabe do respeito que eu tenho pelo teu trabalho, né? Conhece essa temática como ninguém, trabalha nessa temática como ninguém, então para mim é bacana estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa sexta edição, né, do Recursos para o STF e o STJ. Vamos lá, obrigado. Trabalhamos há muito tempo com essa temática mesmo, né? Será um diálogo muito qualificado aqui, né? Quem tem a oportunidade de acompanhar aqui depois de escutar no podcast vai ter com certeza um conteúdo bem qualificado aí por parte dos marmenses. Osmar, para começar o podcast aqui, eu sempre pergunto aqui para a gente conhecer melhor o entrevistado, conhecer melhor o doutrinador. Eu faço duas perguntas bem simples, né? Que tem relação com o podcast, é saber qual é a sua relação com o cafezinho e a sua relação com a STJ. Se você puder contar para a gente aí qual é a sua, né, relação com o cafezinho e também com a STJ, qual a forma da gente conhecer melhor você. Maravilha, Paulo. Acho que com o cafezinho a relação é um pouco menor do que a relação com o STJ, com os tribunais superiores, né? Gosto de café, tomo meu cafezinho, mas não sou grande entendedor, né, nem grande estudioso. Tomo sempre aí para o trabalho e queria também te parabenizar. Eu acho que a ideia do podcast é muito bacana. Eu acho que a ideia da temática é muito interessante, né, de ligar essa questão do cafezinho com o processo, porque é aquele momento, muitas vezes, que a pessoa para um pouquinho, né, toma um café, ainda que não um grande entendedor, mas que consegue refletir um pouquinho, e no caso do podcast, ouvir um pouquinho. Já com o STJ, Paulo, eu acho que as coisas foram se encaminhando sempre muito naturalmente, sabe? Eu acho que Brasília respira contencioso, né? Brasília respira essa vida de litigância, de cuidar de processo, etc. Muito mais do que a vida de cuidar efetivamente de questões consultivas, por exemplo, de fusões, aquisições, arbitragens, não é tanto o mercado de Brasília. Então, eu acho que por conta da minha atividade profissional, né, e eu me formei aí em 99, portanto, há 25 anos e meio atrás, 25, é isso? Acho que é isso, né? 99, 2009, 2019, é isso aí. Eu naturalmente comecei a trabalhar, né, principalmente com tribunais superiores, no contencioso, sempre advogando, e isso foi me gerando uma curiosidade, uma vontade de fazer, né, também uma vida acadêmica com essa relação. Eu acho que o processo tem muito isso, né? O processo, por mais e maiores que sejam os estudos, eu acho que ele tem que dar uma resposta a algo da realidade. Ele tem que produzir efeitos na realidade. Então, eu acho que a atividade profissional me guiou um pouco para esse lado, e aí eu acabei naturalmente estudando isso, né? Um mestrado que eu fiz no UNB, ali entre 2000 e 2003, foi justamente nessa área já, né? Questão de histórico de recurso extraordinário. Depois, em 2005, 2007, quando eu fiz o doutoramento na PUC de São Paulo, eu me preocupei com essa questão, isso há quase 20 anos, de vinculação de decisões, né? Na época a gente não tinha ainda uma experiência tão grande, era só súmula vinculante, nova súmula vinculante, e aí naturalmente tudo foi se encaminhando para isso, né? E a ideia do livro, a primeira edição saiu, deixa eu pegar aqui para me recordar, Paulo, a primeira edição ela saiu, não me lembro o ano, mas enfim, tem muitos anos, deve ter mais de 10 anos, foi justamente trazer um pouco dessa ideia de recursos especificamente para o STF, para o STJ, trazer uma visão,
né? Não apenas uma visão, digamos assim, de manual, totalmente rasa do ponto de vista de ser mais pragmático o que eu escrevi, mas de tentar ligar um pouquinho, não é, a justificativa desses recursos com a sua operacionalização atual. Então, é buscar ajudar quem precisa ter ali uma espécie de guia mais prático, mas sem esquecer um pouco também análise histórica e alguma coisa um pouco mais aprofundada que ajude a auxiliar nessa resposta prática. Ótimo, Osmar. Eu fiz uma pesquisa antes e, salvo engano, a sua primeira edição é de 2012. Então tá, é isso aí, 2012. É, 2012. salvo engano, foi 2012 a sua primeira edição, porque eu falei, deixa eu ver quando o Osmar começou esse livro, né? Porque você, aproveitando já essa ordem cronológica, assim dizendo, né, dos fatos, você acompanhou praticamente a transformação dos recursos para o STF, principalmente, e está acompanhando a transformação dos recursos dos tribunais superiores para a STJ, né? Então, você é uma testemunha e também um pesquisador, né, do momento que as coisas estão acontecendo, né? Então, achei interessante esse link das dados que você fez, porque se a gente for constar os principais acontecimentos, foram eles a partir, né, da década de 90, com a consolidação com a emenda constitucional 45 de 2004, veio, como você falou, súmula vinculante, verificação geral, e depois, né, a consolidação total com 2015, e seu livro acompanha toda essa história, né? Eu acho que você percebeu bem, eu acho que a gente consegue analisar, e eu realmente também vivi isso academicamente, profissionalmente, Paulo, a gente vê que a recorribilidade de quando o livro foi lançado, né, em 2012, a primeira edição, já é completamente diferente da recorribilidade hoje, né? E antes de 2012, ela era completamente diferente também. Então, a gente vem, principalmente nos últimos 20 anos, assistindo, vivendo e participando ativamente dessa mudança. Não é? Eu costumo falar, a gente teve a oportunidade um dia rapidamente de bater um papo sobre isso, eu costumo dizer que chamar atenção para o fenômeno que a gente vem observando, que é um fenômeno que ele não veio sendo construído pelo legislador. Essas mudanças elas não vêm pelas mãos do legislador. Essas mudanças elas vêm, em primeiro lugar, pelas mãos dos tribunais superiores. Né? Quem decide, quem efetivamente lida com esses recursos é que vem guiando essas transformações. Né? E isso a gente observa, né, nesse movimento, principalmente de 15 anos para cá, da chamada objetivação, né, que é um tema que eu particularmente gosto muito e até abordo rapidamente no nosso, né, nessa sexta edição. O que é isso? Né? Se a gente for olhar a recorribilidade até 2003, 2005, até 2010, ela era uma recorribilidade muito baseada naquela ideia dispositiva, subjetiva. Não é? Então, a pessoa escolhia como recorria, o tribunal era obrigado a julgar todos os recursos e a parte desistia quando queria, escolhia o fundamento da decisão, do recurso, e o recurso tinha que ser julgado. Eu costumo dizer, apontar três fatores, ou três momentos, digamos assim, onde houve uma sinalização do Supremo que mudou um pouco isso. Né? O primeiro deles foi quando o Supremo começou, e tem aquela emblemática reclamação 4335, quando o Supremo Tribunal Federal ele começou a dar um recado para a sociedade judiciária, dizendo o seguinte: olha, obedeçam o que eu decidi, ainda que não seja aquilo que efetivamente vinculava à época, que eram as decisões em controle concentrado de constitucionalidade, né, apenas. Então ele falou assim: olha, eu decidi isso em controle difuso de constitucionalidade, o Congresso não suspendeu a lei, mas as partes têm que cumprir mesmo assim. Por quê? Porque o que importa é que o Supremo decidiu. O ato de suspensão da lei é um ato meramente político. Né? Se o Supremo já firmou uma tese sobre determinado assunto, no caso específico, era aquela questão da progressão de regime, o fato é que o Supremo deu o recado, ele falou assim: olha, comece a obedecer. É um acordo muito debatido, se discute questão de habeas corpus de ofício e tal, mas o recado que foi dado, principalmente pelo voto do eminente ministro relator, do ministro Gilmar Mendes, acho que é o relator,
foi justamente esse. Depois sucederam outras reclamações, como a 2280, etc., todas dando esse recado. Comece a observar o que os tribunais já decidiram. E aí tem um outro ponto muito interessante, que eu acho que é sempre bom a gente chamar a atenção, que é um tema que eu também gosto muito, que é da chamada abertura da causa de pedir do recurso extraordinário. Tem uma paradigmática, RE 298-694, RE 298-694, aonde o tribunal ele falou o seguinte, falou, olha, eu vou examinar a tese desse recurso, ainda que ela não estivesse no caso pré-questionada ou bem tratada. E aí o que ele construiu? Ele falou o seguinte, olha, eu vou adotar aqui a teoria que o professor Zé Carlos Barbosa Moreira sempre defendeu, de que não pode ter a confusão entre admissibilidade e mérito. E o cabimento do recurso com base na linha A, contrariedade, né, violação, contrariedade, ele leva a uma confusão, porque quando se admite o recurso para entender, para examinar, falou assim, olha, contrariou é porque está errado, vai corrigir. Então tem uma confusão, admissibilidade e mérito sempre teve. E aí o que o Zé Carlos Barbosa Moreira sempre falou? Ele falou o seguinte, olha, vamos reler a Constituição Federal e vamos entender que quando fala em contrariar é alegar como contrariado. Então, se a parte alegar como contrariado no dispositivo, isso já basta para que o tribunal conheça do recurso e depois ele é livre no mérito. Então, veja, o tribunal abriu, ele tirou o recurso da mão da parte. A parte entrou com o recurso com base no artigo X, né? E o tribunal falou assim, o simples fato dele ter alegado como contrariado aquele dispositivo, basta para eu conhecer e eu vou julgar não com base naquele artigo. Eu vou julgar com base na Constituição como um todo. Por que ele fez isso, Paulo? Ele fez isso por um simples motivo. Ele queria julgar o mérito do recurso, né? E o recurso não estava tecnicamente ali ideal. E aí o que ele fez? Ele teve que fazer essa construção e tirou da mão de quem recorre, que a parte recorreu por A e o recurso foi julgado por B. Então, veja, mais um exemplo de que o princípio dispositivo foi ali um pouquinho esquecido, né? A parte recorreu de um jeito, o recurso foi julgado de outro. Depois a gente tem também outros exemplos dessa mudança no âmbito do STJ, quando o STJ passou a admitir o cabimento de reclamação para impor o respeito às decisões tomadas nas turmas recursais dos juizados especiais, né? Também é mais um exemplo de, olha, obedeçam o que eu decidi, né? Então, assim, a recorribilidade foi aos poucos saindo da mão de quem recorre, que a parte recorria e a decisão, no seu caso, era tomada com base numa decisão de outro caso, né, que hoje a gente chama de nossos precedentes, paradigmas precedentes, o que quer que seja. Mas o fato é que a decisão vai sofrer o impacto de decisões outras. Isso não existia anos atrás. Isso há 15 anos atrás eu merecia pensar nisso, né? E hoje a gente encara com uma naturalidade. Por quê? Porque esse movimento foi um movimento gradual. Começou no Supremo, veio no STJ, tem outros exemplos, além desses 3 que eu dei. E aí nós chegamos nos repetitivos ainda, à luz do código anterior, né? Depois dos repetitivos, chegamos no atual CPC, agora, completando aí as vésperas de completar 10 anos, né? O CPC, ele fez o quê? Ele criou a roda? Não. O CPC, ele mudou completamente? Não. O que o CPC fez? O CPC, ele consolidou esse momento, né? Ele consolidou esse movimento, que já vinha sendo trilhado, já vinha do Supremo, já vinha do STJ, já vinha, etc. E aí ele consolidou. Consolidou como? Ele consolidou, Paulo, trazendo o seguinte, questões como uma melhor regulamentação dos repetitivos, uma melhor regulamentação da repercussão geral, infiltrando em toda a legislação a necessidade de respeito às decisões, paradigmas, precedentes, etc. Então, veja que, aos poucos, ele consolida isso. Ele não criou nada, ele consolida esse movimento que a gente já vinha vivendo de algo mais objetivo, né? Tirando das mãos de quem recorre aquela disponibilidade total sobre essa ideia da recorribilidade. Então, como você colocou, eu acho que são momentos, né? Hoje a gente vive esse momento muito mais objetivo. Já vivemos um momento muito mais subjetivo, né? Agora, o futuro, eu acho que é difícil a gente voltar atrás, sabe, Paulo? Eu acho que o que a gente vai ver é esse contínuo aperfeiçoamento, mas dentro desse modelo mais objetivo. Não, perfeito. Você viajou bastante no tempo aí, deu uma explicação que a gente já ia comentar sobre a objetivação dos recursos, né?
de natureza extraordinária. E isso, Osmar, decorre muito também do que você nomina no seu livro aqui, né? Também da crise, né? Relacionada à recorribilidade dos tribunais superiores, né? Eu acho importante ter uma visão também a longo prazo do nosso passado, né? Para entender por que nós estamos nesse presente e nesse avanço, como você bem colocou aí, para a objetivação do recurso especial. Você já comentou em relação à questão da subjetivação, né? E possivelmente, né, a subjetivação que causou essa crise que você até coloca aqui no seu livro, né? Paulo, acho que é interessante mesmo. Quer dizer, eu acabei indo um pouquinho adiante para tratar desse movimento da objetivação, que na verdade é uma tentativa de resposta realmente a essa crise que a gente vive, né? Que na verdade eu costumo dizer que é uma crise que, no que toca à recorribilidade extraordinária, ela nasceu com a recorribilidade extraordinária, né? Se a gente for olhar e analisar o histórico do recurso extraordinário, por exemplo, quando nós incorporamos, traduzindo literalmente, né, do Judiciary Act norte-americano para o decreto 848 de 1890, quando a gente traduziu literalmente e trouxe para cá o writ of error, né, já se falou na época, vai dar, né? Então, já nasceu em crise o recurso. E aí a ideia, lógico, de toda a recorribilidade extraordinária. Então, isso eu costumo dizer que isso é uma razão estrutural da crise, né? Que é isso? Sempre vale lembrar, e você que é um estudioso aí do direito estrangeiro, principalmente do direito norte-americano, Suprema Corte, etc., a gente observa que nos Estados Unidos, quando eles adotaram o writ of error, que depois veio a ser substituído por uma sistemática mais aperfeiçoada, né, do certiorari, etc., mas o fato é que quando os Estados Unidos adotaram o writ of error, eles o fizeram por um simples motivo, né, porque eles resolveram adotar o modelo federativo e precisavam ter um instrumento para controlar a aplicação da legislação federal pelos estados, né? Dentro dessa coexistência de esferas. Porque se eu deixo o Estado aplicar como quiser, eu coloco em xeque a própria ideia de unidade da federação, né? Então, o que eu vou ter de modelo? Aí ele olhou lá para o direito inglês, tinha o writ of error, desde o século XII, era super antigo, que era esse instrumento para corrigir erros de direito. Falou, opa, eu vou trazer para cá, né, para os Estados Unidos, com essa função agregada. Então, eu vou trazer esse instrumento que serve de erros de direito para também corrigir os erros de direito relacionados à má aplicação da legislação federal. E aí o Judiciary Act norte-americano regula o writ of error com essa intenção. O que a gente fez? A gente, no mesmo dia dos Estados Unidos, a gente vai adotar esse modelo federativo e eu vou precisar de instrumento como precisaram. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adotar o que eles adotaram. Então, a gente traduziu pelo decreto 848 de 1890. E aí os críticos, Paulo, já disseram, olha, vai dar problema. Por quê? Porque lá o modelo federativo é um modelo federativo, digamos assim, puro sangue, onde eu tenho uma coexistência em termos de divisão de competência entre esfera estadual e esfera federal. Aqui a gente sabe que a esfera federal é infinitamente maior do que a esfera estadual. Então, tudo é aplicação da lei federal, seja constitucional, seja infraconstitucional, o que significa que tudo chega ao Supremo Tribunal Federal e, hoje, ao Superior Tribunal de Justiça também, né? Então, essa preocupação com essa avalanche de recursos, ela já aconteceu lá atrás, ela já aconteceu no nascedouro do recurso. Os críticos disseram, vai dar problema. Então, o tribunal e o recurso já nasceram em crise, né? Então, isso é a razão que eu costumo falar, que é a razão estrutural. E a gente tem também a razão cultural, né? A razão cultural, Paulo, ela é natural, não é? Porque nós nos inspiramos aí sempre muito mais na legislação continental europeia, que sempre se preocupou muito mais em criar mecanismos para corrigir erros do que efetivamente impor o respeito a decisões tomadas anteriormente, né? E isso eu costumo colocar, né, sempre falo isso nas minhas aulas, eu sempre identifico um ponto que, em geral, a doutrina não se dedica tanto a identificar esse ponto, mas eu identifico sempre um ponto, que é o, digamos assim, eu acho que é o momento ali mais marcante que ficou essa divisão aí
esses ajustes culturais, qual foi? Lá no século XII, no direito inglês, a gente sabe que existia coexistência de esfera da justiça real e das jurisdições dentro do modelo feudal inglês, que é diferente do nosso continental europeu. E aí a parte, quando ia juízo, ela em determinado momento, ela podia escolher se ela não acessaria a jurisdição senhorial. Ora, se ela escolhe ir para a jurisdição real, é porque ela confia mais na jurisdição real. E, em geral, a confiança era maior na jurisdição real. Então, ela, ao escolher aquela justiça, ela naturalmente confiava mais, e ao confiar mais, ela, sem dúvida nenhuma, ela não tinha a necessidade de ficar recorrendo daquilo, porque ela confiava naquela justiça. Então, naturalmente, o número de recursos já nasceu, né, no século XII de uma forma menor, e o respeito às decisões já nasceu de uma forma natural. Né? Então, a parte respeitava a adesão porque ela acreditava naquela decisão. Já aqui, não. Né? Eu costumo pontuar, e até refiro isso aqui também nesse livro, o nascimento do agravo. Né? Claro que o agravo contra a adesão denegatória, ele não é bem o agravo de instrumento, ele é um agravo atípico. Né? Mas eu acho que eu relembro um pouquinho aqui o histórico do agravo em geral. E, Paulo, é curioso porque a legislação portuguesa, né, ela foi tão criativa que, se a gente for olhar o nascimento do agravo, ele surgiu por um motivo que é o seguinte: as partes queriam recorrer de tudo, aí chegou uma hora que o rei disse, olha, não é possível, é tanto recurso que os feitos não mais andam, ele fala. E aí, numa das ordenações afonsinas, eles resolvem colocar um fim. Falam, não cabe mais recurso contra interlocutória. O que a criatividade, né, lusitana criou? As petições de queixas. Então, já que eu não tenho recurso, eu vou me queixar para o rei. Então, se queixava para o rei. E aí, como o rei viajava muito, começaram a fazer um instrumento, né, o traslado das peças copiadas para levar até o rei que estava em viagem. Então, surgiu o agravo. Então, veja, eu proíbo o recurso, eu crio algo de queixa que depois virou agravo. Então, assim, a preocupação sempre foi muito maior com criar mecanismos para corrigir erros. Muito mais criando mecanismos do que efetivamente impondo respeito às decisões, ao contrário do direito inglês, né, do direito saxão, aí, do direito norte-americano, com essa mesma inspiração. Então, essa é a razão cultural, né, da crise. A gente se acostumou a recorrer de tudo. Né? A gente se acostumou para cada coisinha eu tenho uma queixa, eu tenho uma petição, eu tenho um mandado de segurança, eu tenho o que quer que seja. E aquilo vai ter que ser revisto. Então, a gente se acostumou com isso. Né? Se a gente for olhar, até na vida profissional, como advogado, muitas vezes é difícil você dizer para o cliente, não cabe recurso. E aí o advogado fica muito mais confortável se ele fala o seguinte, não cabe recurso, mas não tem muita chance de êxito, mas vamos recorrer, porque aquilo ajuda a conformar. Ao longo do tempo, a parte vai se conformando. Eu posso vir a perder, né? Eu posso vir a perder, eu posso vir a perder, eu posso vir a perder, e vai se conformando com aquilo. Então, é mais fácil você recorrer do que justificar muitas vezes. Então, essa questão cultural também é muito motivadora da crise. Né? E, por fim, outro motivo, outra razão da crise, né? A crise estrutural. Então, a crise é a razão cultural, e a gente tem a razão imediata, né, da crise. A razão imediata da crise qual é? São reformas legislativas que acabam estimulando alguns recursos. Né? Então, o maior exemplo que a gente tem no agravo. Né? A gente sabe que o agravo já foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Eu tinha o agravo para tudo, depois fecha o agravo e tal. Mas o fato é que, quando eu criei já o agravo, tudo vem, né, quando eu criei o agravo. Quando eu criei a tutela de urgência e, por consequência, a impugnação pelo agravo, a gente sabe que a tutela de urgência ela gera um agravo, que gera um pedido de efeito suspensivo ou de liminar para suspender, o que quer que seja, que gera um agravo interno, né, que gerava um recurso retido, agora não é mais retido, né, agora é o recurso direto, que gera um pedido cautelar incidental para dar efeito suspensivo, e aí depois eu tenho o julgamento do mérito do agravo interno, com outro recurso especial do recurso extraordinário, depois eu tenho o julgamento do mérito do agravo, com outro recurso especial do recurso extraordinário. Depois eu tenho o julgamento do principal, né, do recurso principal. Então, veja, eu estou falando em 6, né, de um pedido.
Então, isso são razões aí imediatas, né, conta de reformas legislativas. Não que eu esteja criticando as mudanças legislativas, mas elas geram, muitas vezes, até por conta, algumas vezes, da instabilidade da jurisprudência, muitos recursos. Então, essas três razões da crise levam a esse momento atual que a gente vive, e aí a gente busca respostas. E as respostas vêm dentro desse movimento da consolidação, da objetivação hoje bem consolidada aí pelo atual CPC. Nossa, perfeito, Osmar. Quem está nos acompanhando aqui vai nos escutar depois. Teve uma aula de história aí, né? De cultura, de estrutura e de impactos imediatos aí do nosso sistema, né? É impressionante aí essa visão lógica do sistema histórica que a gente precisa ter, que você tem para compreender isso, né? O nosso problema não nasceu hoje, né? O nosso problema, como você bem colocou, nasceu desde a federação, trouxe uma ideia, né, de inspiração norte-americana, só que o nosso sistema infralegal, né, infraconstitucional não operava de forma diferente. Tanto é que depois veio a suspensão pelo Senado, né, na Constituição Federal de 34, né, que persiste até hoje na nossa Constituição, que é o 5210, dando poder ao Senado suspender. Até então, o Poder Judiciário ele tinha que julgar caso a caso, como você bem colocou, só tinha o Supremo Tribunal Federal, tinha que manifestar em cada recurso extraordinário. Então, teoricamente, cada jurisdicionado precisava acionar o Supremo Tribunal Federal mediante o seu próprio recurso extraordinário. Então, essa causa estrutural vem desde o começo. E isso vem impactando, né? A crise do Supremo, ninguém fala da crise do Supremo desde agora. A crise do Supremo existe desde a década de 60. Como disse o Victor Leal, recebia 7 mil processos por ano, já era crise para eles, né? Até a ideia da criação das súmulas depois. Então, todo esse problema estrutural e bem cultural que você colocou também interessante, né? Da nossa necessidade de recorribilidade, né? Até pela análise econômica dos direitos, é mais barato hoje você recorrer do que, né, deixar de recorrer. Muito vantajoso, até para explicar para um cliente interessado, posicionado, por que você não recorreu, né? Então é mais fácil recorrer do que ficar explicando por que você deixou de recorrer, né? Até para uma questão financeira, né? Não há estímulo necessariamente para você tentar não recorrer. O CPC tentou frear isso com a majoração dos honorários recursais, né? Mas eu vejo que é algo ainda muito tímido ainda nos tribunais, né? A ideia da majoração dos honorários recursais, né? E das questões imediatas, realmente, né? Um processo, a gente brincava lá no tribunal, que eu estava lá, um tribunal ele dava filhotes, né? O tribunal ele dava inúmeros filhotes, então chegava no STJ, teve a época do retido, né? Mas chegava no STJ, vários casos, né? Da interlocutória. E isso representava, eu fazia a gestão de acervo, isso representava quase, Osmar, quase metade do acervo significava recursos especiais oriundos de interlocutórias, né? É algo realmente assim, impactante para o STJ. Ele tem que ficar decidindo questões no meio do processo. E dava filhotes, né, que a gente brincava assim. Então, esse aspecto que você passou aí da crise é uma explicação muito clara, precisa, concordo com todas elas, né, que o nosso problema realmente vem há muito tempo, desde a nossa instalação da República, e a gente agora está tendo um movimento, né, de tentar corrigir isso com a objetivação do recurso extraordinário, que já vem ocorrendo, né, com a repercussão geral há muito tempo. O Supremo conseguiu controlar, se dizendo, o seu acervo em relação ao seu movimento recursal, né? Tá me escutando agora, Osmar? Só para confirmar, eu acho que o Osmar teve uma oscilação aqui. Mas o que eu estava dizendo é que o Supremo hoje conseguiu controlar muito bem, assim dizendo, o seu volume recursal, porque antes cada pessoa realmente precisava entrar com o seu recurso extraordinário para chamar de seu, né? Hoje não há necessidade, até devido à repercussão geral de alguns casos,
não precisa entrar necessariamente com cada um com seu recurso extraordinário. E o Supremo conseguiu, assim dizendo, com a repercussão geral, controlar esse movimento subjetivo dos recursos extraordinários. O acervo do Supremo Tribunal Federal em 2006, antes de valer a repercussão geral, era altíssimo, 150 mil processos, né? Hoje, o Supremo Tribunal Federal tem um acervo de pouco mais de 20 mil processos, sendo que a parte recursal está bem controlada, né? Então, esse aspecto é bem importante. Então, termos essa visão lógico, sistemática, histórica, faz entender, faz justificar todo esse movimento que nós estamos vivendo hoje em dia aqui, tá? O Osmar, eu acho que teve uma oscilação aqui. Não sei se está me ouvindo agora, Osmar. Deixa eu ver aqui. Osmar, aceitei de novo. Sim, Paulo, já voltei, Ah, tá? Eu ótimo. acompanhando do computador aqui, até te escrevi, mas pode esquecer o que eu escrevi. Eu tive um problema, como eu não consegui ligar do computador, eu estava usando uma bateria aqui para carregar. Eu acho que deu um superaquecimento no celular, deu uma temperatura elevada, mas já estou te vendo novamente, está tudo normal. Ótimo. Eu acho que a colocação, elas foram pertinentes, né? E esse conteúdo que você lembrou muito interessante, Paulo, a questão até dos honorários, né? Sim. Os honorários, tá? Eles têm caráter como efetivamente uma sanção, né? Além da multa, a parte tem o risco de pagar os honorários. Então, então para tentar estimular a recorribilidade. Isso é fato, já hoje em dia a gente observa, apesar de alguns cuidados da jurisprudência, mas o viés que tem sido dado a essa questão dos honorários é um pouco essa, né? Então eu acho que você colocou muito bem, eu acho que foi muito feliz aí dentro dessa observação aí dessas razões todas, né, culturais, e você, dentro do tribunal, como você já viveu, né, Paulo, você acompanhou muito também essas mudanças todas que a gente está falando. E esse contexto de estarmos dentro desse microsistema de precedentes. Ah, uma outra coisa que você falou que eu não podia deixar de notar. Quando você fala do ministro Vitor Nunes Leal, eu sempre gosto de lembrar em aula uma colocação dele. Né? Para quem não sabe, ele é o pai, né, da popularização do Supremo. Né? E quando ele começou a criar essa ideia, quando ele trouxe essa ideia, vamos criar súmulas, vamos usar mais súmulas e tal, perguntaram para ele, ministro, não é o caso de se colocar vinculante? E ele, não, óbvio que não. Quando a pessoa souber que existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, obviamente que ela vai dar aquela súmula. Infelizmente, é por essa cultural nossa, o que acontece muito, ou sempre, pelo menos. Né? Então, eu acho que isso é um exemplo desse ajuste cultural que a gente está vivendo, né, Paulo? Então, assim, você lá de dentro, como você já viveu e hoje trabalhando de fora também, o que a gente observa é que as cortes superiores elas têm que se preparar também para essa mudança. Né? Porque não adianta apenas eu ter uma legislação que consolida esse movimento, que fala do respeito aos precedentes, que impõe o respeito aos precedentes no âmbito dos tribunais de segundo grau, e todo o judiciário, mas o de segundo grau principalmente, ao indeferir recursos, etc. A gente sabe que eu tenho uma organização, uma sistematização para que isso aconteça. Né? Não basta eu simplesmente dizer, não, o tribunal aqui tem já um precedente, tem que ser aplicado no indeferimento dos recursos. Se eu não tiver uma comunicação boa, se eu não tiver uma rotina correta, se eu não tiver uma série de coisas em segundo grau para dar isso. Né? E uma bola que eu levanto aqui, até para te ouvir um pouco também, Paulo, é que isso tudo que eu estou falando dos recursos, da mudança de paradigma, da realidade atual, das dificuldades de nossa, desse precedente e tal, a ação também da desse que também é um campo muito fértil para a utilização da inteligência artificial. E aí é importante dizer que inteligência artificial não é informatização simplesmente, né? Não é digitalização.
não é indexação. Mas a inteligência artificial ligada à recorribilidade extraordinária, né, eu acho que é um dos campos primeiros que a gente pode conseguir ver um resultado, né, melhor, porque ligada à questão da recorribilidade, à questão dos precedentes, a gente tem, claro, que a inteligência artificial ela pode sim ser muito colaborativa, né, na elaboração de minutas, identificação de teses, identificação de razão de decidir, identificação do obterdicto para fim de aplicação, enfim, eu acho que é um campo muito fértil dentro dessa ideia de recorribilidade extraordinária. Não sei se você concorda comigo. Sim, o Supremo já experimenta isso, né? Com a vitória, né? Lá no Supremo. Eu entrevistei aqui a Aline, né? Que é a subsecretária de Gestão de Precedentes do STJ, do Supremo, que passou pelo STJ, e ela contou aqui pra gente quais as inteligências que o Supremo hoje utiliza, né? O Vitor, né? Em homenagem ao ministro Victor Nunes Leal, foi o início. Depois passou para a Rafa, que é uma inteligência artificial visando a agenda da ONU 2030, e atualmente a Vitória, né, que ela faz uma aproximação com a inteligência hoje do STJ chamada Atos, né, em homenagem ao ministro Atos Dumont Carneiro, até o ministro Severino, que batizou a inteligência lá de Atos, em homenagem ao ministro Atos Dumont Carneiro, que faz realmente um agrupamento e há para uma possível identificação de matérias que possam ser representativas da controvérsia, que podem gerar temas. Então, os tribunais estão avançando nesse sentido e acho que pode colaborar realmente aí com a melhoria da prestação judicional, né? E acho que os tribunais hoje, como você bem colocou, o exemplo tem que vir de casa, né? O 926 é um recado direto, né, do legislador para o Poder Judiciário, né? Deve manter sua jurisprudência íntegra, estável e coerente, né? Porque o exemplo, no meu entender, tem que vir de cima. Não basta o tribunal criar um precedente, criar um tema e esquecer desse tema e também não ter o devido cuidado na aplicação desse tema, né? A gente sabe que o STJ está com um volume recorde de processos, esse ano vai passar de 500 mil de processos, e como gerir isso, né? Como aplicar artesanalmente lá dentro. Então tem que ter um cuidado ali para você não ofender ali o tema, tem que ter um procedimento adequado, porque uma monocrática, um acórdão que passa, né, às vezes sem devida observância no STJ, pode estar em inobservância, em desacordo com o tema. E aquilo ali vai ser um aviso, direto ou indireto, para a comunidade jurídica que o próprio STJ está, né, indevidamente não observando o seu tema. Isso causa um estrago para o sistema jurídico, né? Então eu vejo, até pela questão cultural que a gente passa por isso, que o STJ, que o Supremo, ele tem que dar o devido exemplo para os tribunais de origem, né? Já que hoje o livre convencimento, né, motivar uma garantia do magistrado foi mitigado pelo CPC, é algo que está expressamente dito na exposição de motivos do CPC, né? Não sou eu que estou dizendo, a exposição de motivos do CPC diz isso, né? Que o excesso do uso da garantia do livre convencimento motivado tem causado distorções no nosso sistema. Isso é verdade. Então, por isso mesmo a vinculação, o 927, só que para isso, né, quem cria, quem vincula, eu acredito que também deve ter o máximo cuidado para espelhar o exemplo, né? Então eu concordo com você nesses aspectos, Mar. E a gente não pode deixar, Paulo, também de lembrar um ponto que é muito interessante. Quer dizer, você participou, né, com o saudoso ministro Paulo Severino, dessa primeira organização, que é o que hoje dá muitos frutos, né? Porque tem que partir do STJ essa sistematização, né? Essa organização, né? E hoje a gente vê os núcleos organizados a partir do STJ, núcleo no STJ, núcleo nos tribunais de segundo grau, núcleo nos tribunais regionais federais, TJ, etc., mas muito espelhados nisso que o STJ construiu, né, lá atrás, do que você participou aí ativamente. Então, eu acho que essa organização, essa sistematização, ela realmente é muito importante e é fundamental para que a gente continue evoluindo. Tem um outro ponto, Paulo, que eu acho que a gente não pode deixar de anotar aqui. Eu só estou tentando aqui botar para carregar meu telefone, só um instantinho.
Eu acho que tem um ponto que a gente não pode deixar de notar também, de anotar, que é a questão dos filtros, né? Porque dentro dessa crise, como uma tentativa, e eu abordo isso no livro, como uma tentativa de driblar ou de buscar uma saída para essa crise, a gente observa que se pensaram em várias alternativas e tal, e os filtros surgiram como algo muito natural. Então a gente ganhou, agora vai completar 20 anos, né, com a emenda constitucional 45 de 2004, a repercussão geral no âmbito do Supremo, né, que na verdade não foi o ressurgimento, como muito se discutiu na época, o ressurgimento da antiga arguição de relevância, né, mas ela poderia guardar algumas semelhanças, como a própria função, né, que era realmente ser um filtro, mas ela nasceu como um filtro individual, Paulo. A repercussão geral nasceu como um filtro individual. Veja, o que diz a Constituição? O tribunal julgará o recurso, só não o fará se 2/3 dos membros entenderem que não tem repercussão geral. Então era um filtro que levava para o plenário julgava, 2/3 não tem, não tem, não tem. Só que ele foi mudando ao longo do tempo. A gente observa que a repercussão geral hoje ela não é mais um filtro individual simplesmente, né? Ela foi inserida dentro desse microsistema, né, de demandas repetitivas, de precedentes, etc. E aí também pelas mãos da jurisprudência principalmente. A gente observa alguns passos que foram sendo dados pela repercussão geral, né? O primeiro desses passos é quando o tribunal autorizou que houvesse o julgamento monocrático após a definição de uma decisão colegiada. Já decidiram, então agora aplica monocraticamente. Porque a princípio nem isso poderia. Depois deu um outro passo, que foi a criação do plenário virtual, né, Paulo? Acho que o plenário virtual ele surgiu para isso, depois para EBs, agrados internos, hoje em dia para as questões mais relevantes do país. Tudo pode ser julgado lá. Aí o grande pulo do gato que eu falo, a grande virada de chave, foi quando o Supremo, numa questão de ordem, num agravo, ele autorizou que os tribunais de segundo grau aplicassem, o entendimento do Supremo sobre repercussão geral. Houve a delegação, além do Supremo, para os tribunais de segundo grau. E isso a nossa legislação encampou, né? E aí o CPC consolidou isso. E hoje a repercussão geral, ela é o quê, Paulo? Eu costumo dizer que ela é um conteúdo dentro do rito repetitivo, né? O Supremo Tribunal Federal não é que ele não tenha repetitivo, ele tem. Quando ele vai definir o tema, ele aplica o rito repetitivo. Vou definir se terceirização tem ou não tem repercussão geral. Vou definir se questão de marcas e patentes tem ou não tem repercussão geral. O que ele faz? Ele determina a suspensão de todos os processos no país. Isso é o quê? É o rito repetitivo. Aí ele define, não tem repercussão geral, indefere os recursos. Define, tem repercussão geral, o que ele faz? Julga o mérito da tese. E depois de julgar o mérito da tese, o que ele faz? Ele determina a aplicação a todos os processos. Então, veja, a repercussão geral hoje ela é mais um instrumento pluri-individual do que um instrumento individual. Ele serve mais para... Ele integra mais e serve mais com essa estrutura pluri-individual do que efetivamente como um filtro individual, né? Por outro lado, se a gente for olhar no Tribunal Superior do Trabalho, que ganhou em 2001, mas só passou a utilizar em 2017, um instrumento semelhante, que é o da transcendência. O Tribunal Superior do Trabalho ainda usa a transcendência individualmente, como uma forma de não julgar recursos por critério dos relatores. O relator diz não tem transcendência, ponto, acabou. Ele não precisa dizer, o colegiado já definiu, ou essa questão não tem, porque já foi definida em uma adesão precedente. Não, ele simplesmente diz, com uma discricionariedade própria de cada um, tem, não tem, tem, não tem. E a repercussão geral foi para o outro lado. Aí a dúvida que como é que o STJ vai ficar, né? Ele vai seguir que rumo? Tudo indica, ele já sinalizou que quando estiver aplicando a relevância da questão de direito federal, ele vai adotar a tendência do Supremo Tribunal Federal, né? Ele vai adotar a tendência do Supremo Tribunal Federal de utilizar como um instrumento pluriindividual e não como um instrumento simplesmente individual. Sim, isso é um bom link que a gente pode fazer, né? Esse movimento que o Supremo fez a partir da sua construção jurisprudencial, né? Porque não dá para entender a repercussão geral só olhando para a Constituição ou só olhando para o CPC.
não dá para entender a dinâmica de funcionamento da repercussão geral, né? E acredito que o STJ, igualmente, já com a sinalização, né, de aproximação com o sistema da repercussão geral, deve aproveitar toda essa construção jurisprudencial, esse aprendizado institucional que o Supremo teve com a repercussão geral para avançar no sistema de recursos repetitivos do STJ. Recursos repetitivos do STJ funcionou bem, como você bem comentou, o ministro Severino estruturou, né, os núcleos de gerenciamento que irradiou para os demais tribunais do país, por determinação do CNJ, né, a comissão gestora integrada por magistrado. Então, o modelo de gerenciamento criado pelo STJ com a presidência do ministro Severino foi o modelo dos tribunais, e isso colaborou e muito com o sistema de justiça do STJ. Mas, infelizmente, não foi suficiente, né? Não avançou, para mim, por uma questão também cultural, não necessariamente por ausência de técnica, mas por uma questão cultural. O repetitivo não avançou para temas, né, interessantes que poderiam gerenciar melhor o trabalho do STJ. Por exemplo, como temas sobre admissibilidade, né? Então, eu acredito que o STJ poderia ter avançado, né, em temas de repetitivo em relação a questões de admissibilidade, porque ele tem que ficar carimbando súmula 7 todo reembolso, necessariamente, que chega ao STJ por meio de agravo, né, que é a maior classe que chega ao STJ no dia do agravo reembolso especial. O ministro Severino tentou fazer isso à época, fazer um tema para a súmula 7, né, um caso interessante lá, a época ainda quando a afetação era monocrática, mas quando chegou no plenário, né, da segunda sessão ali, para julgar o mérito, os ministros, né, o colegiado entendeu melhor pela desafetação, não quiseram, né, naquele momento fazer um tema para tratar da incidência de súmula 7, né? Então, no meu entender, não foi para ausência de ferramentas, mas sim ausência de cultura ainda de amadurecimento para aproveitar melhor os repetitivos. E agora vem a relevância para tentar preencher realmente esse espaço aí e tentar racionalizar a atividade do STJ, como a repercussão geral acabou racionalizando a atividade do Supremo, né? Então, é um desafio, né, para a gente, mais um capítulo aí, né, para o seu livro depois, as novas edições, né, Osmar? Você já vai ter bastante material aí para poder tratar nas suas novas edições. E assim, eu acho que você tem toda a razão, né? E o curioso é que assim, o STJ ele já poderia usar, né? Mas ele ainda não usa porque ele resolveu esperar essa regulamentação. Eu acho que a norma constitucional tem certos pontos ali, seria já auto-aplicável. Mas uma outra questão que vai surgir, Paulo, que eu acho que é importante nesse final a gente lembrar, é que essa aplicação pelo STJ vai levar a uma mudança também de paradigma no STJ e uma mudança de questionamentos que vão ter que ser feitos a determinadas decisões. Veja, hoje em dia, o STJ ele tem a cultura de julgar em repetitivo, né, mediante então, esse rito pluriindividual, teses que ele já pacificou, né? Então ele julgou, leva para a sessão, bota o rito repetitivo. Já o Supremo, com a repercussão geral utilizada junto com o rito repetitivo, não. Ele leva originariamente e define originariamente. Quando o Supremo vai definir se tem ou não tem repercussão geral, ninguém arrisca dizer. Quando o Supremo vai definir a tese de mérito, também é difícil arriscar. Ao contrário do STJ, que o STJ não julga originariamente. Quando o STJ ganhar esse instrumento, ou passar a rodar com esse instrumento, ele vai ter que mudar. Porque, quer dizer, ele vai mudar essa sua sistemática, e isso vai ter que mudar, por exemplo, questões como o próprio cabimento da reclamação, né, que pode vir a ser mais cabível ou não, porque vão ser lesões originárias, talvez não tão amadurecidas, enfim. Vai ser uma provação também para o STJ essa sistemática nova, repito, de um filtro que nasceu para ajudar na crise de uma forma individual e acabou ajudando de outra forma. Mas o curioso, Paulo, para fechar isso aí, que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é que apesar disso tudo, dele ter mudado um pouco de concepção, o fato é que hoje em dia ainda é ônus da parte articular
a repercussão geral, e o recurso ainda pode ser indeferido por falta de repercussão geral individualmente, apesar de a regra ser maior a de utilização como um filtro aí pro individual. Sim, eu também, nós já tivemos a oportunidade de conversar rapidamente sobre isso, mas eu acredito que o STJ vive hoje a sua maior crise, realmente, e ele vai entrar num momento aí de transformação profunda, né? Eu até comentei, quem não está acompanhando isso, né, não está entendendo, não está se preparando, vai ficar fora, né? Uhum. O STJ vai passar por uma transformação profunda, devido à sua grande importância, até pela manutenção do nosso sistema federativo, né? Quantas leis federais nós temos no Brasil? Quantos códigos importantes, né? Então, o STJ passa por um momento de transformação muito profundo. Infelizmente, o ministro Severino não está aqui para acompanhar essa transformação, para tocar essa transformação. E a gente sabe que há um modelo de julgamento na primeira sessão, há um modelo de julgamento na segunda sessão, há um modelo de julgamento na terceira sessão. São vários tribunais dentro do mesmo tribunal, né? Então, vai ser um momento de transformação muito difícil, muito desafiador para o STJ, não só para a advocacia, mas igualmente para os servidores, para os ministros, todo o corpo jurídico do STJ, porque é uma transformação profunda que vai acontecer no STJ. Como eu te disse, o CPC veio, impactou, sim, mas a análise processual do dia a dia do STJ não mudou muito, né? Mudou sanear alguns vícios, né? A jurisprudência, né, mitigou a ideia ali do 932, só é possível corrigir representação, preparo e na análise processual majoração de recursos, majoração dos honorários. Acabou, bem simples, não mudou muito o fluxo. Agora, com a relevância, vai mudar profundamente o fluxo. Quando você pegar um processo e falar, isso aqui não está nas presumidas, isso aqui tem relevância ou não tem relevância? Como é que vai ser? Né? Então vai mudar profundamente o modo de análise do processo na STJ, o modo de julgamento. Realmente, eu acredito que vai ser um modelo assim mais difícil de adaptação do que em relação ao Supremo. O STJ vai aprender, claro, com a questão institucional do Supremo, pelo aprendizado de quase 20 anos de repercussão geral, mas o STJ tem as suas peculiaridades, tem vários tribunais dentro do mesmo tribunal, e eu acredito que vai ter uma mudança profunda, né, no STJ, e nós estaremos aqui, né, gratos, acompanhando toda essa transformação e tentando contribuir da melhor maneira possível, aí, seja na atividade prática, seja na atividade acadêmica. É isso aí, Paulo. Assim embaixo. Perfeitas observações. Tá. Osmar, eu acho que a gente fez um bom passeio aqui pelo tempo, né? Viajamos bastante aqui desde os séculos, né, passados aí, da transformação da nossa estrutura republicana, da nossa influência americana, europeia, basicamente direito português, e chegamos aqui realmente ao presente, o destaque para a objetivação dos recursos de natureza extraordinária, com um passo à frente que o Supremo já conseguiu dar, com a repercussão geral, mas o momento hoje é o do STJ, né? Saber como o STJ vai se comportar em relação a essa transformação que está iminente aí, só falta a lei, né? Então, acredito que a repercussão geral demorou 3 anos para começar a valer, depois da emenda constitucional 45, e o ano que vem chega aos 3 anos da criação da relevância. Vamos ver se no terceiro ano começa a valer a relevância para o STJ. E desde logo, então, eu te agradeço aí fortemente pela sua participação, admiro o seu trabalho acadêmico, prático, você é uma pessoa realmente muito querida, que me acolheu aqui imediatamente, né? Então, fico muito feliz de ter você aqui no podcast, ter esse registro, vamos registrar isso aqui, né? Porque daqui a um tempo nós vamos avaliar, né? Como foi que o tribunal respondeu a esse nosso questionamento, às nossas preocupações. É isso aí, Paulo. Eu que te agradeço, te parabenizo por tudo que você fez, tem feito, por todos os estudos, aulas, escritos, parabenizo também pelo livro novo e por iniciativas como essa, né, que tem esse objetivo de deixar mais perto de todo mundo alguns debates que têm uma implicância imediata e um resultado imediato para todos aí jurisdicionados e não só os que lidam diretamente com o direito. Então,
Te agradeço de coração, registro aqui mais uma vez a minha admiração e vamos estar juntos em outra, se Deus quiser. Com certeza, Lumar. Depois vamos tomar nosso cafezinho mais uma vez presencial, tá? Sim. Grande abraço, querido. Grande abraço, Osmar. Um abraço, tchau, tchau.